Fala galera, tudo bem? Aqui é o professor Davi Militão, professor de História, para mais um vídeo para vocês. Queridos, dando continuidade ao tema Formação dos Estados Nacionais. Agora, o caso francês, beleza? É o seguinte, o atual território francês, durante a Alta Idade Média, foi, naquele momento, sofrendo uma gradativa, paulatina fragmentação do poder político. Durante o reino dos Merovingios, depois dos Carolíngios, nós tivemos, naquele momento, a descentralização política do reino dos francos, atual território francês. Lembrando, gente, primeiramente, com o rei Clovis, primeiro rei da dinastia dos francos, dos francos da dinastia merovingia, o Clovis, ele se converteu ao cristianismo, ele se uniu à Igreja Católica e para conseguir controlar o seu reino, para conseguir controlar o seu território, o que ele promoveu, gente? Ele dividiu o seu território em condados. Assim, ele cedeu territórios a outros nobres, na relação de suzerania e vassalagem. Naquele momento, quando Clovis ele promove, quando ele cede aqueles territórios para facilitar a administração do seu reino, gente, ele está, naquele momento, querendo ou não, fragmentando o poder político, descentralizando o poder político. Por quê? Porque aqueles territórios, chamados de feudos, agora eram o que, gente? Eram comandados pelos senhores feudais. Depois de Clovis, nós tivemos outros reis, da dinastia merovingia. Depois tivemos também a dinastia carolíngia, com Carlos Magno, por exemplo, Naquele momento, Carlos Magno vai conquistar vários e vários territórios, expande o reino dos francos. E aí, meus queridos, o Carlos Magno, para conseguir administrar todos os seus territórios, o que ele faz? Dividiu o seu território, o seu império, em três partes: em condados, ducados e marcas. Fazendo isso, ele fez o que, gente? Fragmentou o poder. Por quê? Ele cedeu esses territórios, ele cedeu terras, ele cedeu feudos para outros nobres. Aqueles nobres iriam controlar aqueles territórios em nome de quem? Em nome de Carlos Magno. Entretanto, quando ele promoveu essa descentralização de territórios, levou o que, gente? A descentralização política. Por quê? De fato, quem comandava aqueles territórios? Eram os senhores daquela terra, ou seja, senhores dos feudos. Ok? Beleza? Então tem para vocês, fragmentação do poder político durante a Alta Idade Média. Entretanto, a partir da Baixa Idade Média, com a dinastia capetinga, através de Hugo de Capeto, se inicia o que, gente? Uma centralização política. Ou seja, o que isso significa? Que o rei da dinastia capetinga tentou, que, gente? Unificar os territórios, ok? Do reino dos francos, do antigo reino dos francos. Então, aos poucos, a dinastia capetinga, se iniciando com o de Capeto e depois com os outros reis, tentaram o quê? Tentaram promover a centralização política. Primeiramente fazendo o quê, gente? Unificando os territórios. E essa centralização política será o quê? Consequência da unificação territorial. Entretanto, gente, vamos lá, vamos tentar entender um pouco também, é o seguinte: a burguesia, ela tinha interesses nessa centralização política. A burguesia, ela tinha interesses nessa unificação territorial. Tanto que a burguesia, ou seja, os comerciantes, eles irão o quê? Apoiar essa centralização do território, essa unificação territorial. Por quê, gente? Para facilitar o seu comércio. Lembrando, vamos pensar, antes, vários feudos, cada feudo tinha o que, gente? Tinha sua moeda, o seu peso, sua medida, ou seja, isso prejudicava muito o comércio da burguesia, dificultava bastante. E aí, quando ocorre a unificação territorial, ocorre também o que, gente? A unificação de pesos, moedas e medidas. Ou seja, o sistema de pesos, moedas e medidas também é o quê? Também é unificado. E aos poucos, esses reis, gente, da dinastia capetinga foram o quê? Formando exércitos nacionais, tá? Eles foram formando exércitos nacionais. É aquele exército nacional, antigamente, aqueles exércitos pertenciam aos senhores feudais, ao passo que os senhores feudais iam cedendo seus territórios para o rei. Aquele rei, então, ia unificando também o exército, Então, o famoso exército nacional, para quê, gente? Para continuar a sua expansão territorial. E, óbvio, aqueles reis não perdiam totalmente seu poder, porque, gente, ganhavam privilégios com aquele rei. Que tipo de privilégios, Davi? Aqueles reis passavam que, gente, passaram a criar uma burocracia, burocratas, porque serve um burocrata. Ele auxilia o governante a governar. E quem são essas pessoas nesse momento? A nobreza. Também unifica o sistema de impostos, São criados impostos nacionais. Ou seja, antes, realmente, aqueles feudos, cada feudo pagava um tipo de imposto. Agora, como foram unificados, pagam somente o imposto. Beleza? Então perceba, aos poucos, a dinastia capetinga foi o que, gente? Progressivamente centralizando o quê? O poder real. No século XIV, por exemplo, nós tivemos alguns conflitos entre os franceses com a Igreja Católica. Sim, tem aí para vocês, Cativeiro de Avignon. Gente, o que foi o cativeiro de Avignon? Filipe IV, Filipe o Belo, o rei francês, ele vai interferir na sucessão do papado. Sim,
Filipe IV, Filipe o Belo, ele tinha interesse, né, em eleger um papa. Porque, gente, ele queria naquele momento interferir dentro da Igreja Católica. Ele percebeu o poder que a Igreja Católica tinha na França e outros territórios da Europa Ocidental. Então, Filipe IV, na tentativa de diminuir o poder da Igreja Católica na França, o que ele promove, gente? Ele consegue eleger um papa, que foi Clemente V. Clemente V, ele é eleito com a interferência do rei francês, Filipe o Belo. Ok? Entretanto, quando o rei francês consegue interferir na eleição do Papa e o Papa francês é eleito, gente, o que faz Filipe o Belo? Ele transfere a sede do papado de Roma para Avignon, que fica no sul da França. Desse modo, o Papa ficou o quê? Ficou preso, né? Naquela região de Avignon, que ficava onde? Ficava na França. Assim, os italianos, né? No caso, naquele momento ali, os romanos, enfim, os italianos na sua totalidade, que eram católicos, perderam o que, gente? Perderam influência. Porque agora a sede do papado não está mais em Roma, e sim em Avignon. Então ocorreram vários problemas, os italianos não aceitaram, acabaram elegendo outro papa, ok? E aí ocorre o que nesse momento? A cisma do Ocidente, o cisma do Ocidente. Quando os italianos elegeram outro papa, quando os italianos não aceitaram a transferência do papado, a sede do papado, de Roma para Avignon, ocorre o que, gente? O cisma do Ocidente. O que é esse cisma? É a quebra, é a separação. Nesse momento, a Igreja Católica teve 2 papas. Olha que doideira, 2 papas. No século XIV, né, final do século XIV, início do XV, a situação ela é resolvida, beleza? Queridos, no século XIV, os franceses, como demais, né, povos europeus, enfrentaram a crise geral do século XIV, uma crise que levou ao óbito 20 milhões de pessoas, 1/3 da Europa veio a óbito, infelizmente, por diversos motivos. São eles: alteração climática, revoltas camponesas, a fome, e principalmente a peste negra. A peste negra que vai levar, será o principal fator que levou à morte de 20 milhões de pessoas na Europa naquele momento. E juntamente, né, com esses fatores, nós temos o que, gente? A Guerra dos 100 Anos. Sim, a França vai se envolver em um conflito contra a Inglaterra. Por quê? Após a morte do rei francês, né, ocorre uma disputa de sucessão entre ingleses e franceses. Olha que doideira. Carlos IV, rei francês, ele falece, e aí, gente, os ingleses queriam o quê? Os ingleses queriam interferir na França. Os ingleses passaram a disputar o trono francês. E aí os Valois, na França, não queriam permitir, né? Os Valois, uma família de nobres franceses, não queriam permitir que os ingleses assumissem o trono francês. E ocorre o que, gente? A Guerra dos 100 Anos. Outro motivo, que já vimos, foi a disputa pela região de Flandres. A região de Flandres, naquela época, pertencente a quem, gente? Pertencente à França. Um território que era um entreposto comercial. Ou seja, havia naquela região um intenso comércio, principalmente de tecidos. Nessa guerra dos 100 anos, quem sai vencedor, gente? Foram os franceses. E aí, após os franceses vencerem os ingleses nesse conflito, ocorre o quê? Ocorre a definitiva centralização política no território francês. O rei consegue, então, promover a centralização do seu poder. Ele unifica todos os territórios. Tudo bem? E aí, Filipe de Valois, então ele se torna o rei francês da dinastia de Valois e consegue o que, gente? Promover a centralização política administrativa da França. Entretanto, nós tínhamos as frondas. O que são as frondas? Gente, são choques entre os Valois e outras famílias, né, outras casas dinásticas de nobres franceses, que não aceitaram o quê? Essa centralização política feita pelo Filipe de Valois. Sim, nós tivemos vários e vários problemas, ok? Não pense que outros nobres aceitaram tranquilamente que os Valois centralizassem o poder na França. Porque, gente, querendo ou não, quando o rei promove a centralização política, as outras casas, né, as outras famílias de nobres, elas perdem poder, ok? E como perderam poder? E aí, século XIV, século XV e no século XVI, com a Reforma Protestante, e muitos franceses foram influenciados pelo protestantismo, ocorre o que, gente? Ocorreu naquele momento uma intensa disputa, ok, religiosa na França, entre católicos e protestantes. Os protestantes na França, em sua grande maioria, eles eram o que, gente? Eles eram huguenotes, ou seja, lembramos, os huguenotes são calvinistas. A salvação para os calvinistas é através do quê? É através do trabalho, e não através do que, gente? Da fé, como os católicos pensavam. E aí, naquele momento, né, para tentar amenizar essa disputa entre católicos e protestantes, o rei francês, Carlos IX, ele faz o que, gente? Ele vai casar a sua irmã com o líder dos huguenotes, que era Henrique de Navarra. Henrique de Navarra, ele era o líder dos Bourbons, uma família de nobres franceses que eram o que, gente? Que eram protestantes. Para tentar apaziguar a situação, o que ele fez? Poxa, vou unir católicos e protestantes para tentar apaziguar. Entretanto, gente, por influência de sua mãe, Carlos IX começa o quê? Ele começa a perseguir
os protestantes na França e manda matar vários e vários protestantes. Milhares de protestantes foram mortos a mandos do rei. É a noite de São Bartolomeu. Em uma sexta-feira, ok, o rei francês iniciou o quê? Uma perseguição aos huguenotes, aos protestantes na França. Milhares, de protestantes foram mortos. E aí, aqueles protestantes irão se unir para lutar contra o rei católico, para que, para não serem exterminados na França. E aí, a burguesia francesa, naquele momento, que tinha interesses, né, em apoiar os huguenotes, lembrando, a Igreja Católica, por exemplo, ela criticava o lucro, ela criticava, né, dizer que o lucro era pecado. E a burguesia, o que ela queria em toda a Europa? Lucrar. Desse modo, os burgueses, interesses econômicos, vão apoiar os huguenotes, obviamente, vão apoiar Henrique de Navarra e conseguem o que, E conseguem derrotar os católicos na França. Então, os huguenotes saem o quê? Vitoriosos. E os Valois perderam o direito ao trono francês. Henrique de Navarra se torna rei da França, se iniciando o que, A dinastia de Bourbon naquela localidade, ok? Entretanto, para tentar apaziguar a situação, para que Henrique de Navarra ele percebeu o que, Que a Igreja Católica tinha um grande poder político. Assim, o que ele faz? Ele se converte ao catolicismo, sim, Henrique de Navarra, agora, Henrique, rei francês, né, da dinastia de Bourbon, ele se converte ao catolicismo, ele se torna um rei católico. Para quê, Porque ele entendeu o poder que a Igreja Católica tinha no seu território, ok? Óbvio que não era católico, ele ainda era protestante. A fé que ele acreditava era a fé protestante. Entretanto, naquele momento, o que ocorre? Para tentar também apaziguar a situação, o que ele faz? Ele se converte ao catolicismo, entretanto, ele foi espertinho. Por que ele foi espertinho? Ele cria uma lei, o Edito de Nantes. O Edito de Nantes, ele permite o quê? Ele concede o quê? Liberdade religiosa na França. Ou seja, com o Henrique de Bourbon no poder, há o quê? Liberdade religiosa. Você protestante poderia o quê, livremente professar a sua fé. O cara foi esperto, ok? Os protestantes livremente protestavam sua fé. Lembrando, a principal fé protestante na França era qual, Era o calvinismo. Os calvinistas na França eram chamados de huguenotes, beleza? Tudo bem? E aí, quem de fato vai representar essa centralização política na França será quem, Luís XIV, o famoso quê? O famoso Rei Sol. Ele será o auge do absolutismo naquela localidade. Mais à frente, iremos estudar sobre Luís XIV com o tema absolutismo, ok? Fiquem tranquilos. Queridos, entenda o seguinte então, quando ocorreu a centralização política na França? Ela ocorreu o quê? Após a Guerra dos 100 Anos. Após a Guerra dos 100 Anos, Filipe de Valois consegue o quê? Ele consegue centralizar o poder na França, criando um exército nacional, criando uma burocracia, unificando, obviamente, territórios, unificando o sistema de pesos, moedas e medidas, ok? Então, a centralização política na França ocorre após o quê? Após a Guerra dos 100 Anos. Não significa que as outras casas de nobres franceses aceitaram pacificamente essa centralização, ok? Muito questionável. Mas, comandando um exército nacional, ele conseguiu o que, Ele conseguiu impedir revoltas contra o seu governo. Entretanto, vimos aqui agora, no século XVI, a dinastia de Valois perde seu poder e é o que, E é substituída pelos Bourbons naquele país. Beleza? Então, o que há de comum entre a formação do Estado Nacional francês e inglês? Qual é, É a Guerra dos 100 Anos. Após a Guerra dos 100 Anos, ocorre a centralização política na França e na Inglaterra. Beleza? Tudo bem? Dúvidas? Caso haja dúvidas, por favor, deixe aqui nos comentários. No mais, beijos, abraços, tchau, tchau. Até o próximo vídeo.